Dar continuidade àquilo que nós vimos na semana passada, como é importante assiduamente nós participarmos da Santa Missa. Jesus, no domingo passado, brevemente eu vou falar, ele esteve na cidade da Decápole, a cidade de Cesareia de Filipe, uma cidade pagã, grega, romana, com muitos cultos pagãos. E Jesus olhava para aquela cidade e perguntava para os discípulos: o que as pessoas pensam sobre mim? Mas também o que vocês pensam de mim? Quem eu sou para vocês? É uma pergunta fundamental. Fundamental para nossas vidas, para cada um de nós, cristãos, católicos, principalmente. Quem é Jesus? É um mestre, um filósofo, um pedagogo, um coach, ou filho de Deus? Se ele é filho de Deus, por que ele veio? Qual que é a sua missão? Qual que é o seu papel? Na nossa história e também para cada um de nós. E aí nós encontramos que Jesus, ele quer revelar algo, ele quer ensinar aos discípulos algo muito, muito importante e fundamental para a história da salvação e para a nossa história de salvação também. A salvação particular de cada um, que é o grande mistério que nós vivemos a cada domingo, e de modo especial no momento mais festivo da nossa igreja. Qual que é a festa mais importante da nossa igreja? Qual que é a cerimônia? Qual é a liturgia mais importante que nós temos que dar primazia? E todos deveriam estar presentes. O tríduo pascal, a Páscoa do Senhor. Esse grande mistério que nós contemplamos e já vimos desde o Antigo Testamento que o povo judeu dá uma grande ênfase. O exílio, a saída, do Egito, o êxodo, até a terra de Canaã, a terra prometida. A nossa terra prometida é o céu. Então Jesus hoje dá continuidade, ele pergunta para os discípulos, e não foi por sorte, foi por revelação do Pai. Deus já escolhe, antes mesmo da vinda do Espírito Santo, quem seria o seu sucessor na igreja. Escolhe a Pedro. E Pedro diz: tu és um ungido do Senhor, tu és um Messias, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho do homem. Aquele filho do homem que foi dito pelo profeta Daniel, em que a profecia sobre ele ia trazer para nós um reinado davídico, mas um reinado que duraria para a vida eterna, um reinado sem fim, um reinado de prosperidade, de bênção, de graça para o nosso povo, um reinado libertador. Mas ainda os discípulos pensavam na ótica humana. E por isso Jesus corrigiu duramente a Pedro, porque ele se deixou levar pelas suas paixões, pelos seus sentimentos, pelas suas ideias, daquilo que ele viu na história da salvação, daquilo que o povo de Deus esperava do Messias. O Messias que ia confrontar o Império Romano, iria libertar o seu povo, ia tomar o poder. Um homem suntuoso, cheio de força, de poder, de beleza, de honra, de glória, de vaidades, E percebeu: não, põe-te atrás de mim, Pedro. Coloca-se no seu lugar como servo, como aluno, com humildade, como naquele momento que eu vos chamei. Está crescendo muito a Cristo, hein, Pedro? Volta atrás. Põe-te atrás de mim, divisor, Satanás. Então, a correção dura de Jesus incomodou todos os discípulos. Eles não quiseram mais tocar nesse assunto de perseguição, de morte, diante do tribunal, dos sumos sacerdotes, dos doutores da lei, que ele iria morrer, e uma morte cruenta, uma morte de cruz. E, portanto, Jesus continua insistindo nesse ensinamento. E ele quer insistir a nós em particular também.
Ele quer que esse ensinamento da vida dele, da missão dele, da alegria de sua alma, a alegria de Jesus é fazer a vontade de Deus, do Pai. Ele veio para isso, custe o que custar. Assim também deve ser a nossa missão. Na verdade de Deus, custe o que custar. Nós temos que ir até o fim em nossos propósitos, particulares não, no propósito de Deus, para a nossa vida. E portanto, Jesus percebe que os discípulos se fecham entre si, começa a murmurar. Uma coisa eu entendi, ele vai morrer. Ele vai morrer. E quem vai assumir o lugar dele? Quem é o maior? Quem é o maior dentre nós aqui? Quem tem mais mérito para assumir? Quem tem mais qualidades humanas? Quem é o mais inteligente? Aquele que tem a capacidade de atrair as pessoas, que é cativante? Aquele que tem uma melhor oratória, que fala bem? Quem vai assumir? E aí hoje a Sagrada Escritura está falando de uma realidade que penetrou depois de Pentecostes aos corações dos discípulos, dos apóstolos, de modo tão especial São Pedro. Aquela pequena passagem de Filipenses 3,36. Isso é o coração, é o entendimento do cristão, é o entendimento dos apóstolos. Que passagem é essa? Deus acolhe os humildes, mas rejeita os orgulhosos. Então hoje Jesus está falando sobre a questão do orgulho e da humildade. É o principal. Quer nos ensinar o valor das últimas palavras do domingo passado. Aquele que não assumir o seu cristianismo, a sua identidade, o seu batismo, é isso que ele está falando. Nós não somos mais uma pessoa, uma criatura, somos filhos de Deus. E filhos como o Pai nos quer que sejamos filhos, tal qual Ele acredita, deseja que nós sejamos. Filho no filho. Um só coração, uma só alma, um só espírito, um só entendimento e uma só vida. E esse grande mistério é o mistério da cruz. Aquele que não for capaz de assumir a sua cruz. Jesus fala, tu tens uma cruz. Tu sempre terás cruzes, as dificuldades. Aquele que não for capaz de negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, aquele que cuidar mais da sua própria vida, tiver um maior amor sobre si do que a mim e a minha palavra, não terá parte comigo, não terá a vida eterna, não terá o reino de Deus. Então, Jesus está falando justamente, esse é o nosso ensinamento de hoje. Esse é um ensinamento para a nossa vida, mas não é um ensinamento intelectual, é algo que tem que penetrar na nossa alma, na nossa vida. Eu sou cristão e eu tenho que assumir a minha cruz. E o que me impede? São duas coisas que nos impedem: assumir as cruzes que vêm sem querer, nas dificuldades, nas relações humanas, mas também as cruzes que o cristianismo vive hoje e viveu sempre. O martírio da cruz. O corpo místico de Cristo sofre também na cruz. A humanidade sofre por conta de Cristo. E nós temos que entender e acolher isso. Por isso a primeira leitura já começa falando daquelas pessoas que olham para aquela pessoa que é diferente, para o profeta, para o missionário, para o apóstolo, para o batizado, para o sacerdote, para o religioso, para o pai de família que vive a sua vocação, por aquela criança que já é catequizada, batizada, que dá o exemplo na sua escola. Amamos ciladas ao justo, ao santo. O justo é o santo, porque sua presença nos incomoda. Nós vamos incomodar, meus irmãos, não tem como. Ele se opõe ao nosso modo de agir, o modo transgressor, o modo ímpio, o modo inconstante, o modo pecaminoso, o modo mundano de ser. Repreende em nós as nossas transgressões, o nosso não cumprimento da lei de Deus.
e nos reprova as faltas contra a nossa indisciplina, a falta da disciplina, e portanto, no coração do demônio, onde tudo começou, porque ele não reinou no céu, junto do Pai, ele viu que tinha o unigênito do Pai, o Filho do Pai, o orgulho, a inveja brotou no seu coração, e por isso ele fez guerra contra o seu filho, ele quis matar Jesus, e aí nós encontramos no primeiro livro da sabedoria, falando justamente de Jesus. Vamos colocá-lo à prova para ver se ele é o Filho de Deus, tentando ao Senhor. Vamos fazer com que ele sofra as ofensas, as torturas, para ver se ele tem a paciência de suportar. E condenamo-lo à morte vergonhosa, à morte de cruz. Portanto, Jesus, ele quer ensinar um caminho espiritual. Eu poderia dizer hoje que não é a infância somente de Santa Teresinha, mas o caminho do último lugar, o caminho do servidor. Jesus quer mostrar para os discípulos e mostra para nós: o meu reinado não é um reinado de glórias humanas, não é um reinado político, não é um reinado de conquista territorial. Não, o meu reinado é o reinado da humilhação. O meu reinado é o reinado da contradição. O meu reinado é tudo o oposto que vocês aprenderam até hoje e que vocês murmuram nos vossos corações por causa das suas paixões, as suas desordens. E eu não falo de paixões, de falta de virtude, não. Eu falo de ideias, de pensar como os homens e não pensar como Deus. A falta de docilidade, de mansidão, submissão. E por isso Jesus acolhe aquela criança e abraça, como abraçando a sua missão, abraçando aquilo que o Pai desejou no seu coração, para a sua vida. E ele abraça com todas as forças. Eu quero fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Essa é a minha missão. Dai-me, Senhor, a força, para que eu seja como essa criança. Eu sou o primeiro a entrar nessa escola da pequenez, da humildade, da simplicidade, da mansidão, do abandono. E ele ensina para os discípulos, e quer nos ensinar hoje também. Mas por conta das nossas vaidades, e por conta do efeito daquele pecado, que é a fonte de todos os pecados, a mestra, que é a soberba, muitos de nós, vivemos essa guerra que começa no nosso interior. A primeira guerra começou no céu, com o demônio, por causa da sua inveja. E o que é a inveja? Que sentimento é esse? Que sentimento que é esse que é um pecado capital, que opõe a misericórdia, que opõe o amor. A inveja é esse sentimento de não aceitação do dom de Deus, distribuído gratuitamente, como Ele quer para as pessoas à nossa volta. Seja para os padres religiosos, leigos. Deus derrama talentos humanos, mas dons espirituais. Ele reparte a sua graça, a sua misericórdia. E quando um olha para uma pessoa e vê que ela possui algo que ela não tem, em vez dela se alegrar no seu coração, ela se morde por dentro. Primeiramente bate uma profunda tristeza, a ausência da graça de Deus no seu coração, da generosidade, da bondade. E aí eu desejo que aquela pessoa não tenha nada daquilo, ou perca tudo, ou que tudo aquilo que ela possui seja dado tudo para mim, não para ela. E assim nós encontramos esse mal impetrado na nossa sociedade, por causa do pecado original, em todos os setores, político um engolindo o outro, dentro das universidades também, quando há as disputas ali dentro, de cargos de sucesso,
começando dentro da escola também, as competitividades que existem, que não são aquela competição sã, benéfica, mas um pisando, atropelando ao outro. Nós encontramos isso dentro de casa, dentro da família. Quando os cônjuges não se encontram na sua relação, um não sabe ser mais humilde do que o outro, sabe, ser dócil, saber escutar, mas um querendo atropelar, passar por cima. Ah, porque minha esposa ganha mais do que eu. Aí começa por aí. Ah, porque o meu esposo, sabe, tem um emprego melhor, tem condição melhor. E assim por diante, essas competitividades absurdas. E por isso São Tiago ele vai responder para nós hoje, para finalizar. Ele vai na raiz. E parece que foi justamente por causa deste acontecido. Ele quer nos ensinar hoje esse caminho. O caminho que a nossa oração será frutuosa. De que nossa empreitada, todos os nossos projetos, até humanos, vão ter um grande valor. Quando me coloco diante de Deus, como essa criança, e me coloco também como servidor, de um modo humilde e generoso. Finalizando, São Tiago quer nos ensinar, hoje, depois deste evangelho, onde há inveja e rivalidade, aí estão todas as desordens, toda espécie de obras más, as rivalidades, as brigas, as contendas, as disputas de quem quer o maior. Por outra parte, a sabedoria encarnada, que é Jesus, que vem do alto, que se encarna em meio a nós, é isso que ele está dizendo. É, antes de tudo, pura, pacífica, modesta, humilde, conciliadora, cheia de amor, de misericórdia, e tem os seus bons frutos, sem parcialidade. Não existe meio termo aqui, sim, sim, não, não, sem fingimento, sincero. O fruto da justiça, do santo, do justo, do piedoso, não dos ímpios, é semear a paz, para aqueles que promovem a paz. A pergunta, da onde vêm pequenas guerras? Começa no meu coração. Hoje nós precisamos exorcizar esse espírito terrível da inveja, desse mal, não só particular, mas social em nossas vidas. De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Dos vossos maus pensamentos? Da sua falta de oração? Da sua falta de virtude? De santidade de vida? Que estão em conflito dentro de vós. Cobiçais, mas não conseguir ter. Quem cobiça e deseja fora da comunhão de Deus não consegue nada. Matais e cultivais a inveja. Matais o teu irmão no teu coração, em teus pensamentos. E até mesmo há rivalidades. Pai com filhos, filhos com os pais, irmão com irmão, vizinho com vizinho, cidade com cidade, país com país, mas não conseguir êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguir possuir. A razão está em que não pedis. Primeiro, porque não pedis. Não pedis a graça de Deus, a conversão. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Pedis com maldade dos vossos corações. E por fim ele vai dizer: vós quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres, nos vossos próprios interesses, não do vosso irmão. Hoje Jesus nos ensina, queridos irmãos, com muita humildade no nosso coração. Ensina o valor da cruz, o valor da sua paixão, aquilo que nós devemos assumir em nossa vida cristã, sem medo, sem receio, com coragem. Ensina-nos que o caminho para que nós sejamos maior no reino de Deus é sendo pequeno nesta vida,
é sendo, portanto, servidor, colocando a serviço dos nossos irmãos, dos mais pequeninos. Por isso ele nos diz: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos.